O segundo episódio da segunda temporada do Engajados Cast tem o apoio de A3D, produção e consultoria em audiovisual. AZ Empreendimentos, financie o sonho da casa própria. Showtime Studio, o lugar para gravar seu podcast em Natal. E Cláudia Cabelos, o seu estúdio de beleza em Ponta Negra. E nesse episódio recebemos As Manas na Rua, um coletivo vegano autogerido por mulheres que leva dignidade e comida vegetal para pessoas em contexto de vulnerabilidade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Engajados Cast. Eu sou o Aderbal. Eu sou a Samantha. E juntos nós criamos esse projeto para dar visibilidade a pessoas e também a projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado, na nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui com duas representantes das As Manas na Rua, a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Olá, tudo bem? E a Isis. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, a primeira coisa que eu queria saber é assim, há quanto tempo existe a ONG? Então, o projeto, né, começou bem pequenininho, em 2020, final de 2020. Ali estávamos naquele contexto de pandemia ainda, aquele boom. Muitas pessoas voltando a entrar no lugar de vulnerabilidade, né, econômica, social. Então, começou ali pequenininho, com algumas manas que já trabalhavam um pouco com isso, já distribuíam em outros projetos, sozinhas, que moram ali perto e tal, e foram vendo, né, essa necessidade crescendo novamente. E aí foi aí que o Mana surgiu. No começo tinham 5, 6 manas, eu nem tava nesse início, a gente ouve, né, das meninas contando, e foi assim que começou nesse contexto, assim, né, o Brasil voltando ao mapa da fome, muita gente perdendo casa, as pessoas não conseguindo se manter com aqueles auxílios do governo, né, durante a pandemia. Então foi aí que surgiu. Foi em novembro, outubro de 2020, assim. Vai fazer pouco mais de 2 anos, né. Que massa. E assim, a gente vê, né, a gente acompanha o Instagram de vocês, estávamos olhando tudo. Que legal, como cresceu, né? Como Sim. Uma mana foi chamando outra e chamando outra. E eu quero até falar assim da minha própria experiência, que a gente estava vendo a campanha de vocês, das mochilas, e aí me veio essa lembrança que eu falei, meu Deus, lá atrás eu já tive contato com uma das meninas. Então, assim, muito orgulho de ver vocês crescendo e quanto vocês estão ajudando, né? Então, parabéns, meninas, é muito massa. Uma coisa me chamou bastante atenção, claro, tudo que vocês fazem é muito bacana, mas eu queria perguntar sobre o veganismo. Porque a gente já teve vários convidados, né, amor, do veganismo, aqui até aquele time de futebol, que eu até vi que eles seguem, o Gustavo segue vocês. E aí, como é que é isso dentro do projeto, a questão do veganismo? É trazer a pauta de uma alimentação saudável e que seja um preço justo, né? Porque muitas pessoas têm a visão que ser vegano ou vegetariano é caro. Mas não, toda a alimentação do Humanas é de alimentações que todas as voluntárias têm diariamente, né? O pão com a proteína de soja, o cuscuz, o manguzá, as frutas, o café, os sucos, né? Então, a nossa ideia justamente é trazer essa mensagem, né? Que pode se alimentar de forma saudável e levar essa alimentação que não seja de forma animal para essas pessoas. Sem dúvida, eu achei muito bacana. E como é que é a receptividade deles? Sempre alegres, né? Tem muitos que falam que não é só o alimento, né? Quando vê a gente, eles se sentem felizes só em estar olhando, né, a gente ali naquele momento. Então, muitos falam que não é só o ato de entregar o alimento, mas também receber um sorriso, um abraço, o afeto. Uma atenção, né? Porque geralmente, infelizmente, como é que funciona? As pessoas tendem a virar o rosto, né? Eu sempre falo para ele, assim, é tão legal a gente enxergar, porque 99% das pessoas fazem assim, já vira o rosto e segue. E não, quando eles veem um projeto, eu já tive essa honra e alegria de também trabalhar com as pessoas em situação de rua, e um dia o moço falou uma coisa que eu fiquei muito impactada. A gente levou uns sucos e tinha 2 sabores. Eu falei, qual que o senhor quer? Aí ele falou...
eu posso escolher? Eu falei, pode, nós estamos aqui para, né? O senhor fica à vontade, o senhor pode escolher. E ele falou, nossa, faz tanto tempo que ninguém me dá uma escolha. E ele ficou tão feliz. E, imagina, gente, escolher qual é o sabor do suco que o senhor quer, né? Então, isso é mais do que alimentar a barriga, né? É dar aquela visibilidade mesmo para a pessoa. Quais são as dificuldades que vocês têm para fazer esse trabalho? Quais as dificuldades mais específicas que vocês enfrentam? As dificuldades mais do grupo em si ou na rua? Na Ou os rua, dois? a princípio na rua, mas também pode falar um pouco sobre o grupo também. Eu acho que na rua tem mais a ver com a gente não conseguir ajudar todo mundo em tudo que eles precisam ali naquele momento, né? Sim, Porque acho que é muito difícil também pra gente, também acho que é um movimento. Eu sempre falo, nossa, quando eu chego em casa de alguma ação, eu chego muito cansada, assim, parece que eu trabalhei o dia inteiro e foram poucas horas. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, da gente ver algumas situações e querer ajudar e não conseguir. Então, pra mim, falando assim pessoalmente, Sim. mas acho que é um sentimento Geral, coletivo, né? que a gente tem, que é isso, assim, de ver alguma criança pedindo alguma outra coisa, pedindo um bolo que acabou já, ou alguma mulher pedindo absorvente ou fralda para filhos. E a gente não consegue, né, atender toda essa demanda, assim. A gente faz algumas ações mais pontuais com alguns outros produtos, mas não é diariamente que a gente consegue atender ali. A gente até tem um combinado, assim, de sempre levar absorvente no carro e tal, nossos mesmos, assim, sempre ter alguém com absorvente para, né, ajudar numa Em um emergência caso ali assim, e tal. que pode surgir Mas, na hora, né? mas assim, acho que nesse sentido das ruas, pelo menos para mim, acho que talvez para a Alice possa falar melhor também, seja essa questão, assim, da gente ver e querer abraçar o mundo e ver que a gente não dá conta de abraçar o mundo, né? Que o que a gente faz ali é o mínimo possível, assim. É um mínimo, mas ajuda bastante. E Sim. quanto mais pessoas, né, conseguirem perceber que mesmo esse pouquinho ajuda bastante, cada vez mais a gente vai conseguir ajudar um número maior de pessoas, né? Sim. Eu queria saber de vocês, assim, como é que é o perfil das pessoas que vocês atendem, de maneira geral, assim? Então, em média, são 150 pessoas e geralmente são mais homens, né, que a gente atende, mas tem mulheres, crianças, jovens. Então, por exemplo, são dois locais de atendimento, né? No Baldo, no viaduto do Baldo, e no INSS, no antigo prédio ali na Ribeira. Então, já na Ribeira tem um número maior de crianças, mas são crianças que moram ali no entorno, mas que estão em situações de vulnerabilidade, né? Como a Ana falou, muitas pessoas precisam de um kit de higiene e não tem dentro da sua residência, e muitas vivem de aluguel social, e esse aluguel social não tem como bancar, digamos, os direitos básicos que a gente tem para viver, né? Então a gente atende esse perfil de público, mas a maioria são homens. Muitas ocupações tem ali perto também na Ribeira, né? Muitos Muitos prédios ali prédios, estão né? ocupados irregularmente, né? Então, e muitos têm assistência, né, da prefeitura ali, justamente por estarem em ocupações, né? Eles meio que retiram esse olhar. Então, acho que ali na Ribeira é bem específico, né, esse público. É muito essas pessoas que não estão na rua, mas estão em situação de vulnerabilidade. né? Meninas, e deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fazem uma ação por semana? Eu estava olhando as fotos de vocês, é sábado, né? Todos os sábados. Todos os sábados. Todos os sábados pela manhã. Geralmente a gente começa a preparação umas 7 horas na casa de alguma das manas. Existe um rodízio, assim, cada sábado é uma preparação na casa de uma. Tá. E a gente começa lá pelas 7, preparando assim, cortando o que precisa cortar. Algumas coisas a gente já prepara antes, já deixa pronto. E a distribuição começa entre 8 e vai até umas 10, 10 e meia, dependendo do dia, assim, de quantas pessoas tem ali, né? Tem dias que estão muito cheio, assim, Acaba exorbitante. rapidamente, né? E tem dias que não tem tanta gente, quando acontece alguma coisa, tipo carnaval, por exemplo, aí datas especiais, assim, o público diminui um pouquinho, assim. Mas geralmente é essa faixa da manhã, assim, entre 7, 10, 10 e meia. Que a gente faz esse... Sem contar, assim, né, a preparação do dia, né? Mas anteriormente... Ah, com certeza. Tem que Hoje separar. tem manas lá cozinhando, preparando bolo, fatiando, pegando vasilha, levando suco. A semana inteira está acontecendo, né? Indo no mercado comprar frutas e tal.
E vocês escolheram esses 2 pontos porque é alguma coisa assim, não, eu identifiquei que ali realmente precisa muito ou existe alguma ligação ali com a Ribeira? Como é que é Ou isso? é mesmo da logística de vocês, que acaba ficando Exato. mais fácil, como é que é? A questão é que, eu não sei se vocês sabem, no viaduto do Baldo já tinha ocupação dessas pessoas Sim. embaixo do viaduto, Sim, né? existe. Nessa situação de Aham. vulnerabilidade. Então, as meninas já faziam, né? As meninas que iniciaram já faziam parte de um projeto Que atendia voluntário que ali. atendia nessas regiões. Então, elas viram que esse número estava aumentando e aí decidiram fazer o coletivo Humanas, né? Para poder, de uma certa forma, suprir um pouco, né? Quantas manas nós temos hoje? Hoje, em média, eu acho que a gente tem umas 43 voluntários. Ah, que coisa linda. Uhum. E com certeza esse número crescendo, né, gente? Porque às vezes, assim, eu me sinto um pouco humana já. Porque embora eu não tenha a Poxa, pode se camiseta, sentir. eu não esteja lá, mas assim, a gente mobilizou também uma galera, então eu acho que o que é legal disso, né, são as ramificações. Então, de repente, desse pessoal que vai assistir aqui, a gente vai conseguir mais manas. Se um mano quiser participar, pode? Como que é isso? Então, Conta pra gente. homens podem entrar como doadores. Tá. E participar das ações, não. Tá, no Porque primeiro momento são as manas no primeiro mesmo. momento, a ideia, de fato, é que seja um coletivo 100% feminino. Feminino. Ah, que legal. Então, Eu acho bacana essa Não, é da premissa proposta, tudo bem. Não tem, Sim, tem nada sim. de errado com isso. Muitas pessoas perguntam isso pra gente também, né? Ai, nossa, acho muito legal, não sei o que, posso participar e tal. E nesse momento a gente não abre, assim, pra homens participarem, justamente por isso. Assim, se a gente abrir pra um, vai ter que abrir pra outro. Sem E aí vai dúvida. começar a abrir muito. E vários outros coletivos, acho que a maioria dos outros coletivos aqui de Natal aceitam homens, É trabalham misto, né? muito com Sim, com homens e tal. certeza. Então a nossa proposta é ser 100% feminino, até, enfim, pela questão de igualdade de gênero, de dar essa visibilidade para mulheres, né, como líderes de organizações e como protagonistas mesmo, né, dessa questão do voluntariado, que ainda é muito também dominado por homens, né? Sem dúvida. Então, nesse momento, até segundas ordens, Não, e Mano, também, nada de só homens. ajudando, né? Manos doando o Pix. sim, com certeza. Gosto. E de qualquer forma, como você falou, né, além dessas ações de assistência, né, às pessoas que estão com uma situação de vulnerabilidade, vocês, como você falou, têm outras bandeiras, né, que vocês, enquanto um coletivo feminino, podem também trabalhar, e entendo também que por causa disso acabaria não fazendo muito sentido que os meninos participassem por causa também dessas outras bandeiras, não é isso? Sim. Teve uma ou duas ações que a gente fez no Dia do Voluntariado. E aí a gente abriu para todos os públicos, assim, teve muitos homens, né, na Eu vi nas distribuição. fotos, né, acho que vocês fizeram uma a ação lá gente viu no na praça, Insta, né, lá na foi. Praça Então, Ponta assim, Negra, quando tem essas ações, Macio, né? quando tem essas ações específicas, a gente abre para voluntariado no geral e tal, que a gente fez junto com a PAI também. Mas são coisas pontuais, assim. A Humanos, a organização, as manas que estão no grupo, assim, somente femininas. Gosto. Acho justo. Sim, com certeza. Perfeito, acho justo. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho da ação das mochilas, que foi, né, o que acabou esse momento aqui, foi graças à ação de vocês das mochilas. Conta pra gente, como é que vocês fizeram? Vocês cadastraram as crianças, vocês conversaram, como é que funcionou isso? Então, a gente participou, como eu falei no início, de uma doação e a gente tinha uma certa quantia para poder distribuir esse dinheiro em algum local. E a gente decidiu que iria dar material escolar, porque lá no INSS tem uma crescente de crianças, né? Tá. E a gente tem vários projetos dentro do Humanas que, tipo, não é só entregar o alimento, né? A gente tem um projeto também que é Aquecendo a Alma, onde a gente distribui kits de higienes. Então, a gente prepara o lençol e tem na serigrafia Aquecendo a Alma junto com o logo do Humanas. Eu vi a foto, maravilhosa. Então, projetos que tem internamente, né? E aí a gente também tem a questão do material escolar, foi essa ideia, já que a gente tinha essa quantia, a gente falou, vamos colocar em algum lugar, né? E aí a gente fez os kits, se organizou na casa de uma das manas, e durante a ação a gente pegou o nome dessas crianças, né? Onde elas estudavam, qual região, né? E a gente pegou. Claro que a gente não conseguiu atender
todas as crianças, Sem né? dúvida, Porque gente. não tem como, não é tipo uma ação pontual nossa. O nosso objetivo, de fato, é entregar o alimento. Sim. Mas a gente faz esses projetos paralelos. E aí a gente fez a mini campanha para conseguir essas mochilas de forma voluntária, porque a gente sabe que a gente às vezes tem uma mochila em casa e não tá nem mais usando ela, né? Sem dúvida. Então, por que não dar para uma pessoa que está precisando? Então, a gente selecionou as mochilas que estavam em estados bons, né? A gente também recebeu algumas doações novas, de mochilas novas, então isso ajudou bastante. E a gente fez a seleção. E aí, quando a gente fez a seleção, a gente escolheu um sábado, que foi 2 sábados passados, e a gente fez a distribuição, né? Muitas crianças ficaram tristes porque não recebeu, Não mas conseguiram. não conseguiu, porque infelizmente a gente não tinha um número tão grande para poder fazer essa distribuição. Mas eu tenho certeza que eles entendem. E aí cai naquilo no que a Ana Luísa disse, né? Que o coração dá aquela apertada quando a gente não consegue atender assim o mínimo, né, de expectativa deles. Eu acho que ainda mais quando é criança, assim. Pelo menos pra Ana, mim, corta o nossa, é coração. onde pega mais. Eu sei. Mas a gente tá assim, a gente tem feito uma crescente de sistematizar, né, entre muitas aspas, essas crianças que tem lá. A gente já tinha feito essa ação no Dia das Crianças também. Tá. Então a gente já tem uma tabela com muitas crianças que vão pra lá, que foi pro Dia das Crianças e agora foi para a distribuição das mochilas também. Tá. Então, acho que quanto mais tempo for passando, as novas ações, a gente já vai ter essa quantidade um pouco mais detalhada, assim. Sem Porque dúvida. na hora aparece outras, aí chama um irmão e tal. E aí, nisso que a gente fica um pouco defasado, né? Mas com o tempo, a gente tem construído esse banco de dados, tanto para a gente mesmo, para essas ações, quanto para futuramente, para editais, para coisas públicas, a gente poder ter esse dado mais real também, né? Para ajudar outras políticas também. E muitas crianças a gente já conhece até o nome e Aham, nos vai conhece gerando aquele também. vínculo, né? E aí, pra, tipo, sanar um pouco essa. Digamos que não dor, né? Mas a gente também tá iniciando agora um outro projeto que é contar a história para essas crianças, né? Ai, que Enquanto os seus massa. pais estão na fila esperando o alimento, Tá. tem uma das voluntárias que tá contando uma história para eles, né? Então, a forma também de educar essas crianças, trazendo esse viés, né? Com certeza. Eu queria até chegar nesse ponto que você tocou agora, porque assim, é uma das coisas que a gente insiste em todas as edições aqui nossa do podcast, é nas outras coisas que as pessoas podem fazer para contribuir. Porque a maioria das pessoas que não está envolvida com nenhum tipo de projeto acha que a doação tem que ser um bem material, ou tem que ser dinheiro, mas existem diversas outras formas de contribuir, como você falou, estando lá presente, dando carinho, contando história, né? Tudo isso são formas de você ajudar. Uma das formas que a gente faz aqui é tão simples, né? Mas é algo que a gente pode fazer aqui, é justamente dar visibilidade para esses projetos, porque como vocês falaram, tem muita ação que vocês vão lá, fazem, mas aí fica essa dorzinha assim, precisava de mais um pouquinho para poder atender da forma ideal. E aí é justamente isso que a gente procura fazer com que mais pessoas tomem conhecimento desse projeto, fiquem sabendo que não é preciso assim, nenhuma grande quantia, o que precisa realmente é essa vontade de ajudar, e tem diversas formas de ajudar, e é justamente esses depoimentos que vocês trazem aqui, justamente dessas outras possibilidades, que eu acho que é muito rico para que essas pessoas consigam entender de que outras maneiras elas podem ajudar. Aí eu queria que vocês colocassem também o que outras maneiras as pessoas podem fazer para ajudar vocês. Olha, eu acho que, assim, a primeira coisa que é muito clichê, mas que faz muita diferença é o que você falou, né? Que é essa divulgação. Então, em campanhas, engajar nas nossas campanhas, compartilhar com os amigos, com grupos, especialmente essas campanhas específicas, né? Que a gente tem uma meta a atingir e tal. E acho que uma outra forma também muito legal seria doando insumos ou fazendo a própria preparação do alimento. Muitas vezes a gente tem alguns estabelecimentos, assim, parceiros, geralmente veganos e tal, que fazem o bolo da semana, fazem alguma ação específica, fazem um pão diferente, fazem cupcakes que a gente distribuiu, por exemplo, no Dia das Crianças. Então, isso também seria uma outra forma que pra gente ajudar, faz né? muita diferença. E que, às vezes, muitas semanas a gente não tem aquela verba para comprar aquele insumo. Você propõe de fazer, não, vou te dar 2 formas de bolo, vou te dar os pães e tal, ou a soja, por exemplo.
que às vezes a pessoa tá ali em casa, tá cozinhando, gosta de cozinhar, isso não vai ser uma grande tarefa, né? Não vai Sem ocupar dúvida. tanto o tempo dela. Mas vai ajudar tanto Mas vai vocês, ajudar né? muita gente, sim. Então, acho que essas duas formas seriam as principais. Indo também, né, tipo, entrando como voluntário, porque a gente precisa de muitas mãos para fazer isso acontecer. Sem Não é dúvida. um trabalho fácil, a gente se divide aqui entre as nossas vidas profissionais, entre os nossos trabalhos, né? Então, o trabalho voluntário é sempre, quanto mais gente fazendo aquilo, melhor, de fato, engajado naquilo. E também via Pix, né? Aceitamos com as doações. certeza. Mas você falou uma financeiras. outra coisa que eu acho que também é muito importante, que as pessoas às vezes pensam assim, mas eu não vou, por exemplo, conversar com esse projeto, alguma coisa assim como voluntário, porque eu vou criar uma obrigação. Mas é preciso vocês entenderem que o voluntariado tem a ver justamente com isso. E os projetos também são formados por pessoas que também têm seu trabalho, têm suas outras ocupações. Então, por Todos isso nós, mesmo, né? Temos por isso todos mesmo aqui, é que todos o em casa o também. projeto precisa de mais pessoas, justamente para poder haver, né, esse revezamento, digamos assim, e ora um pode, ora outro pode, e assim todo mundo vai se ajudando para conseguir fazer com que as coisas caminhem. É isso. Eu acho que a partir do momento que a gente se torna uma OSC, né, que é as Sim. organizações Aham. formalizadas, a gente passa a ter essa responsabilidade mesmo. Então, quando a gente entra, a gente assina contratos de trabalho mesmo e tal, né, como voluntários. E acho isso muito importante também, porque coloca na gente também Aquele outro senso de responsabilidade de, né? tipo, isso aqui também de certa forma, é um meio de trabalho, né? Sem Um dúvida, tipo de trabalho. É o trabalho E- mais nobre. Que Não, não é como remunerado de disse o nosso dinheiro. convidado aqui na semana passada, isso dá currículo, principalmente para quem tem pretensões, às vezes, internacionais, esse tipo de coisa, isso é extremamente valorizado, o trabalho voluntário. Sim. Então, até nisso, até mesmo se você, digamos assim, tem essa finalidade de dizer assim, além de estar fazendo uma coisa muito boa, tá contribuindo com a sociedade, ainda vai ter esse retorno também, porque vai contar muito, né, a ação e- voluntária. A gente fala muito dentro que não é sobre romantizar o trabalho voluntariado, né? E Humanas é um coletivo que é novo, né? 2 anos apenas, mas a gente tem várias frentes de trabalho. Por exemplo, eu e a Ana é do grupo da comunicação. Aham. Cuida do design, das mídias sociais, junto com outras voluntárias. Então, o coletivo ele tem vários grupos de trabalho, desde o preparo até tipo as Vim mídias. aqui, né, num podcast. Criação de campanhas. Conteúdos. A gente também tem os produtos do Humanas, né? A lojinha, tipo, tem toda uma cadeia de trabalho por trás. Tem a formação, por exemplo. Não é só ir na ação. A gente tem um grupo de formação. A gente se capacita para, por exemplo, comunicação não violenta, né? A gente vai trabalhar isso, como é atender aquele público que está numa situação diferente da nossa. A gente vai ter agora esse sábado, dia 25, vai ter uma capacitação sobre direitos humanos. Então, a gente se capacita para poder atender esse público. Então, quando se fala de trabalho voluntário, muitas pessoas acham que é só, digamos, fazer o trabalho E acabou. e acabou. Mas não, tem toda uma cadeia, tem toda uma equipe por trás, tem todo mundo se ajudando ali, né? E a gente trabalha muito a questão da empatia. Se a Mana não pode horário, tá doente, tem o grupo de acolhimento do coletivo que vai acolher aquela Mana e vai entender qual é o processo que ela tá passando e tudo bem se ela não vai poder fazer aquele trabalho naquela determinada hora. Ai, que Então a maravilha. gente trabalha isso no coletivo. Isso é tão legal, gente. Existe alguma ajuda do poder público para iniciativas como as de vocês? Ou vocês não percebem esse tipo de ajuda? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que por a gente ser um coletivo um pouco mais novo, a gente ainda está entendendo quais caminhos a gente pode entrar nesse processo, assim. Existem editais, né, públicos. Aqui em Natal, especificamente, a minha visão é que eles são mais voltados um pouco para a ideia da cultura e das artes, não é muito para essa questão das organizações, de trabalho voluntários Eu e tal, concordo com você e totalmente. direitos humanos. Concordo. Existem alguns poucos, o que Isis tinham comentado sobre uma verba que a gente tinha veio do poder público, a gente conseguiu uma verba de um projeto do Ministério Público, que foi destinado para ONGs e instituições que ajudam as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem esse intuito também de começar a entrar um pouco nesse processo. Faz parte da nossa meta desse ano de ser uma ONG com reconhecimento
público para poder entrar nesses editais. Sem dúvida. Mas confesso que ainda é uma área meio nova. Esse do Ministério Público foi o primeiro que a gente conseguiu, que foi através de uma parceria com uma outra instituição também. Mas temos essa meta para esse ano. Temos manas que trabalham especificamente com a advocacia, com o direito, para a gente ir entrando um pouco nesse caminho também. O que eu vejo aqui como moradora e, enfim, como participante também, são esses editais um pouco mais voltados para a cultura, não tem Tanto específicos. voltado para Isso. essa área, né? Eu acredito que seja justamente como você falou, talvez porque já seja uma coisa que é mais antiga, digamos assim, já está mais bem organizada e eles já sabem Sim, como é que como que funciona. funciona, né, para conseguir fazer a captação. Sim. E, de fato, existem muitos projetos que atendem as pessoas com alguma situação de vulnerabilidade, mas a maioria, né, são projetos ainda pequenos ou que ainda estão se estruturando. Então, acredito que realmente, como vocês estão fazendo uma coisa mais estruturada, mais organizada, estão tentando se capacitar, né, e já colocaram isso como meta, eu acredito que vai chegar essa participação também do poder público, que não pode se omitir, na verdade, né? Inclusive, isso era uma das obrigações do poder público, que, infelizmente, é deficitária, né? E ainda bem que existem projetos como o de vocês, que percebem que essas pessoas não podem ficar desassistidas e estão correndo atrás disso também. E com essa seriedade e regularidade, né? Porque como eu comentei com vocês que eu participei de alguns, onde era assim, um grupo de amigos e a gente, vamos lá, vamos fazer um cuscuz. Inclusive, eu queria falar uma coisa também, gente, importante. Quando a gente fala do veganismo, né? Então, eu enfrentava isso também. Eu só sou vegetariano. Mas se a pessoa quiser doar, por exemplo, um cuscuz, se ele não for feito com manteiga, fizer só o cuscuz, ele serve muito bem como uma comida vegana. Então, existe aquele mito que eu escutei até recentemente. Eu não posso ajudar com nada, eu não sei essas comidas aí de vocês. Eu falei, é cuscuz, é só não colocar nem a manteiga, nem o leite. Falta um pouquinho da gente explicar melhor assim para as pessoas como elas poderiam nos ajudar, né? Eu até vou colocar alguns links depois no nosso episódio, porque às vezes é mais fácil do que parece. Então, de repente, tem aquelas senhorinhas, a gente queria muito ajudar. Meu Deus, eu tinha aquela cuscuzeira industrial gigante, então você fazendo uma cuscuzeira daquela, a gente enchia 55 quentinhas. Então, assim, existem muitas formas de ajudar e a palavra veganismo assusta, mas se a gente correr atrás um pouquinho da informação, né, eu acho que a gente poderia conseguir mais doações aí, até mesmo para vocês que estão com essa regularidade. Diferentemente desses casos, como eu mesmo participei, fiz 6 meses e acabou que o negócio morreu. Mas vocês estão dando essa cara de profissionalismo, tá crescendo o movimento. Eu acho que daqui a um pouquinho, quando eu perguntar de novo, as manas vão ser 143 ao invés de 43. Sim. Então, eu acho vocês, assim, maravilhosas. A gente vai colocar o Engajados para tudo que vocês precisarem. Somos pequenininhos, mas um coração grande, né, amor? A gente verdade. abraça todas as causas. Exatamente, são muitos projetos, a gente está fazendo mais amigos. Cada pessoa que vem aqui indica um outro projeto, indica uma outra pessoa que está fazendo um trabalho bacana, e isso é ótimo, porque faz com que essa rede, né, de amparo ela cresça. E, inclusive, isso era uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Assim, já aconteceu de alguma ação que vocês fizeram, assim, que teve a participação de outras organizações também? Teve ano passado a participação da APAE e a gente é cadastrado na Atados, que é uma organização em São Paulo, que justamente faz essa colaboração das ONGs, né? Eles trabalham nessa frente, então a gente fez parceria com outros voluntariados, e como a Ana falou, que teve participação de homens, então foi o dia do voluntariado, então a gente fez essa participação com essas outras instituições. Tem as meninas dos absorventes também, né? E teve as meninas dos absorventes também, que a gente participou com elas. Então, a gente sempre está aberta a estar participando dessas ações, né? Que quando você falou sobre a questão de políticas públicas, Humanas não quer que a desigualdade social fique, né? Que ela permaneça. Então, falta essa questão das políticas públicas. Enquanto essa política pública não chega para essas pessoas, que é um direito dessas pessoas terem, pelo menos, a dignidade de ter um alimento, Humanas vai continuar fazendo esse trabalho, né? Mas a gente não quer que tenha essa desigualdade, né? Então, enquanto não tem, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. E lembrando que é um trabalho para não se romantizar.
né? Que não trabalho existe pesado. um super-herói, né? Mas que a gente tá ali para partilhar, para ter empatia com essas pessoas que precisam apenas, às vezes, do básico para sobreviver, né? E a gente, no lugar de privilégio, a gente dá voz e visibilidade. Aí entra muito nessa questão que vocês viram das fotografias. Sim. Muitas pessoas não querem ser fotografadas, Sim. porque elas não querem mostrar os seus rostos, a situação em que elas se encontram. Então, a gente tem esse cuidado de trazer uma fotografia que traga mostra o detalhes, que traga realmente a essência, né? A gente teve uma exposição ano passado que foi as margens da rua, né? Porque muitas vezes a gente tá passando no carro, tá passando no ônibus e esquece do que tá em nosso entorno, né? Então, Humanas tem esse objetivo de trazer essa narrativa nas campanhas e o que a gente fala, né? Para as pessoas ajudarem a divulgar as campanhas. A gente faz algumas campanhas pontuais, né? A campanha de aniversário, que acontece em novembro, e também campanhas do Natal. Então, são campanhas pontuais que a gente monta. E também quem quiser ajudar pegando os nossos produtos e comprando também eles, que toda a forma desse dinheiro vai para as ações. Então, quem quiser comprar, vai no Libre Vegan, que é também de uma das manas que faz parte, e aderir, né? Uma camiseta, um boné, um bottom, um imã, para poder estar ajudando o coletivo. Fala, por favor, o Instagram também e o Pix, embora a gente vá colocar uma barrinha, mas, por favor, se vocês quiserem falar o Insta e o Pix. Tá, o Instagram é @manasnarua, muito fácil. A gente também tem um site, que é www.coletivomanasnarua.org, e o nosso Pix é doe@manasnarua.org. É bem fácil, no nosso Instagram tem todas as informações, tem o link do Pix, tem o link do site, no site também tem. E qualquer coisa também podem falar com a gente por lá para adquirir produtos. A gente tem sempre uma pessoa respondendo, o Instagram, o WhatsApp. Por lá vocês encontram todas as informações, as prestações de contas que a gente faz semanalmente, do que foi distribuído, como é que pode ajudar, quando vai abrir novas vagas para novas voluntárias, algumas campanhas pontuais. Então lá o Instagram é o nosso canal de comunicação oficial. Qualquer dúvida vai estar sanada lá também. Não, a gente vai divulgar muito. E uma coisa também que sempre as pessoas me perguntam, eu tive uma oportunidade, eu passei 3 anos na Ásia trabalhando com voluntariado. E quando eu voltei, muitas meninas vinham, meninos, ai, que sonho ser igual você, Samantha também queria ir lá para a Índia, ir lá para a Tailândia. Eu falei, não, fia, não há necessidade de você ir lá para a Índia. Nós vamos aqui no Parque Industrial, a gente trabalha em algumas ONGs aqui. Eu falei, eu te levo aqui no qual é o seu bairro? Vamos lá. Então, eu queria muito, né, a gente criou Engajados para isso, para mostrar que Natal, sim, não temos política pública, não, mas nós temos uma rede grande que liga para o próximo. Então, assim, quando você fala isso, abrir vagas para o voluntariado, então já mostra todo um profissionalismo e mostrar para as pessoas, poxa, é aqui em Natal, a gente não está falando, é lá em São Paulo, é no Rio, não, é aqui. Sim. Então, você pode, sim, ter um trabalho incrível de voluntariado e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu queria muito agradecer vocês, somos já fã, estamos à disposição. O Adebal fez uma coisinha para você. A gente faz um mimozinho. Um mimo para não vocês. acredito que vocês disseram, a gente não trouxe nada, meu Deus. Não, você falou da camisa, já estava aqui, meu Deus, como é que a gente não trouxe uma camisa para ela? Pode ficar tranquila. Vamos estar enviando depois a camisa. Mas pelo contrário, o que a gente quer é justamente que as pessoas conheçam o projeto e a partir daí as pessoas percebam que elas podem ajudar, né? Existem várias maneiras exatamente, várias maneiras de ajudar. E assim, isso aqui é um mimozinho que a gente faz para os nossos convidados, né? Eu falo assim, como a pedrinha é uma coisa eterna, né? Duradoura, então a gente faz para vocês terem essa... Tá aqui, ó. Eu vou passar aqui para vocês, sempre personalizada. A nossa corujinha, aquela tá pequenininha ali no J. Aí a gente juntou. Vou passar aqui para isso, mas vocês podem... Mas é da ONG, tá? Isso. A gente botou a corujinha no meio com as mãozinhas aí para juntar. E botou a Ana, um pouco da nossa logo, né? Isso, a gente juntou. Ana, por favor, só mostra para cá, né, Cardozinho? Isso.
Que fofo. Pronto. Aí, para dizer que a gente tá Lindo. junto, que vocês contem conosco. Ah, Samanta, criamos uma campanha tal. A gente também bota no nosso. Assim, o que a gente puder fazer para ajudar. E Sim. um sábado eu estarei lá ajudando. vocês Sim, também. A vá, gente bota vá com ele a gente. pra cozinhar, porque eu não sei. Aham. Ele cozinha, corta, faz Não, mas aí tudo, a eu gente faz levo. em parceria, igual a Pedrinha. Ela pinta de Sim. branco e eu desenho. Não, gente, eu Mas- de branco e estrada, porque eu sou péssima, mas eu sou boa para ajudar na rua. Não, Eu já- você tá super convidada quando quiser ir com a gente lá, tirar Vai um ser uma sábado pra honra. acompanhar também. A gente Você. vai adorar ter você lá também. O Aderbal pode ajudar, dirigir Sim, o com carro, certeza. pode fazer um Isso, cuscuz. É, vegano, ele é bom, ele é bom. Mas quando você É. tiver com o sábado livre, manda uma mensagem pra gente que a Mas gente com combina certeza, pra ir gente. junto também. Uhum. Vai ser uma honra. Então, olha, muito obrigada, muito sucesso em A gente que 2023. agradece. Obrigada. E eu sei que eu vou ver vocês crescendo, crescendo muito. Parabéns pelo Tomara. trabalho, viu? Muito Obrigada obrigada. a você. Nós agradecemos também. demais. Espero que quem esteja aí assistindo também tenha gostado, possa colaborar. E até a próxima, pessoal. Até a Valeu. próxima, Obrigado. gente. Beijo. Beijo.